glória a Deus. Feche os teus olhos um instante, amado. Assim como foi falado, que dia maravilhoso o Senhor fez para a minha e a tua alegria. Reflete um pouco. Olha como você se levantou sarado. Se alguma coisa está te incomodando, este é o local certo que você veio, para que isso bata em retirada, porque eu creio que você está sarado, que você está curado, que você está restaurado. Ó Senhor, queremos levantar as nossas mãos a Ti, o nosso coração abrir para Ti nesta manhã. Ó Pai, como é bom saber que Tu estás conosco para nos fortalecer neste dia. Que dia maravilhoso teremos. Estamos iniciando, Pai, as horas deste dia. Já iniciamos as primeiras horas deste dia Te rendendo graças, rendemos louvores a Ti. Como Tu és verdadeiro, como Tu estás presente conosco. É toda a diferença que nós temos. Para onde nós iremos se Tu tens as palavras da vida eterna? Será que é o carnaval que para lá nós iremos? De lá nós já saímos, para lá nós não voltaremos. Saímos do sistema do mundo, para lá nós não voltaremos. Daqui iremos para frente, para cima, Senhor, pois a Tua natureza nos impulsiona à frente e ao alto. Eu Te louvo e Te agradeço nesta manhã. Que manhã gloriosa! Podemos dar glória a Ti neste local. Podemos bradar por Tua presença, Senhor. Tu és maravilhoso. Queremos sim Te reverenciar neste lugar, com a nossa vida, com o nosso ser, com o nosso íntimo, Senhor, e dizer que nós Te amamos, Pai. Te amamos, Te amamos, Te amamos. Como é bom, seja bem-vindo ao Espírito Santo, com as Tuas manifestações neste local. Cremos que estás aqui, é onde Você é desejado, Tu se manifesta, Senhor, com o Teu amor, com o Teu carinho, com a Tua cura, com a Tua salvação. Libertação irá acontecer nesta manhã, na minha vida, nas nossas vidas, Senhor. Obrigado pela paz que nós temos. Presenciamos a paz de Deus. Não existe dinheiro que compre isso. Essa segurança que nós temos em Ti, em saber que estás presente e nos sustenta pelas mãos poderosas, Senhor. Obrigado pelo Teu fortalecimento. Em nome de Jesus. Quem crer, dê glória a Deus. Amém. Aleluia. Senta um instante. Dá vontade até de chorar, né? Aleluia. Pessoal do louvor, obrigado. Graça e a paz a todos. Seja bem-vindo às pessoas que estão nos visitando esta manhã. Você que está acompanhando nas redes sociais, seja bem-vindo também. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nos ensina, nos capacita nesta manhã. Então, vou falar sobre ressurreição. Amados, essa foi a maior notícia para aqueles homens naquele dia. Essa pessoa a qual ressuscitou era a pessoa mais importante para aqueles homens a qual Jesus escolheu para estar com ele. Então, quando Jesus morre, foram 3 dias de angústia para aqueles homens, para aquelas pessoas que seguiam a Jesus, aquelas pessoas que presenciaram todos os feitos dele. Se você vê, Lázaro estava vivo, mas foi ressuscitado por esse que estava morto. Então, o que é que estava passando na cabeça de Lázaro quando viu ele morto? E já tinha se passado 3 dias, aquele que ressuscitava mortos ainda estava morto. Então, quantas pessoas, os discípulos viram esse que estava morto andar sobre as águas, viu ele acalmar vento, mar, e a Bíblia fala, como João diz no seu evangelho, de se fosse escrever todos os feitos de Jesus, não tinha livro que cabesse os feitos que Jesus tinha feito. Então, 3 dias e ele não tinha ressurgido, mas a Bíblia fala que à alta madrugada,
As mulheres foram visitar e chegaram lá e encontraram os anjos. E os anjos disseram: por que procurais no meio dos mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. A maior notícia para o coração daqueles homens. Imagina, mas nós perder o nosso ente querido, aquele que nós mais amamos, e chegar a notícia, e saber, ter consciência que ele faleceu, e chegar a notícia: olha, teu pai, tua mãe está viva, ressurgiu. Aleluia. Então essa foi a maior notícia, amados, para aqueles homens. A ressurreição, que é a base de toda a salvação. Jesus não veio a esse mundo somente curar, salvar e morrer e acabou-se. A ressurreição era a base de tudo isso, fazia parte da missão de Cristo. Nós somos salvos hoje, amados, pelo poder da ressurreição de Cristo. Amém? E isso era toda a história. Se você for ver, a Bíblia relata, nos mostra vários personagens que foram ressuscitados no decorrer da história. Se você for na Velha Aliança, você vai ver lá que o profeta Elias ressuscitou um menino. O profeta Eliseu também ressuscitou um menino. Não é isso? Fala também na história que os ossos de Eliseu, quando estava lá, exposto lá na sepultura, e passou um sepultamento de um soldado, e na hora os inimigos vieram à tona e soltaram o corpo daquele soldado lá, e bateu nos ossos de Eliseu e... Aleluia! A ressurreição é algo sobrenatural, queridos. Mas acontece, então na nova aliança, Jesus vem, ressuscita a filha de Lázaro, de Jairo, ressuscita o filho da viúva e ressuscita Lázaro. Jesus vai embora, deixa seus discípulos. Pedro ressuscitou uma mulher. Amém? Hoje acontece ressurreição. Acontece, pastor, acontece. Eu não estou falando de ressurreição de sonhos sendo ressuscitados. Eu estou falando de pessoas mesmo sendo ressuscitadas. Hoje acontece isso. E vai chegar um dia, está chegando um dia que uma trombeta vai tocar. E os mortos vão ouvir isso. Eu não sei como é que é isso, morto ouvir um toque de trombeta, amados. Os que partiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados com Ele nos ares. A ressurreição faz parte de todo esse processo de salvação. Então Jesus fala sobre ressurreição. Amém? E todas as pessoas que foram ressuscitadas, e Cristo também que foi ressuscitado, essa é uma das maiores doutrinas do Evangelho de Cristo. Cristo pregava sobre a ressurreição. Abre, por favor, em João capítulo 11 aí, por favor. A minha versão é revista atualizada, amém? João capítulo 11, verso 23. Duas coisas nós iremos entender nesse texto. A primeira é que os judeus entendiam sobre ressurreição. Era lícito os sacerdotes ensinar sobre isso. Isso era uma coisa que os judeus entendiam sobre a ressurreição do último dia. Se você for conversar com qualquer judeu, ele sabe. Mas existiam duas classes de judeus. Existiam os judeus que criam na ressurreição, e existiam os judeus que não criam na ressurreição, que eram os saduceus. Existiam os fariseus e existiam os saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição. E eles foram até questionar Jesus com respeito a isso. E ele fala: Senhor, Moisés disse que a pessoa que morresse, deixa eu ver, não podia, não, vamos lá, deixa eu entender aqui primeiro. Ele disse: nós conhecemos um homem, uma família de 7 irmãos. Ele conta uma história, relata uma história. E o primeiro casou com a mulher, morreu, não deu filho. A mulher casou com o segundo, morreu, não teve filho. Casou com o terceiro, aí por diante. Na ressurreição... Dúvida, na ressurreição e questionamento, na ressurreição, de quem será ela a mulher? E Jesus disse: vós errais, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, aí ele confirma, na ressurreição, por quê? Porque existe ressurreição. Na ressurreição, nem casa, nem se dá em casamento. Serão como os anjos. E vocês não têm ouvido não o que Moisés escreveu? Que Deus é Deus de Jacó, de Abraão, Jacó e Isaac. Ele não é Deus de morto, mas sim de vivo.
Está lembrado na transfiguração de Jesus? Quem foi que apareceu na transfiguração de Jesus? Moisés e Elias. Elias foi arrebatado, mas Moisés morreu. Como é que ele apareceu a Jesus? Outra coisa interessante que eu acho com respeito à ressurreição do último dia, sabe o que é? O que eu acho interessante é o seguinte: as pessoas que partem em Cristo vão para onde? Não vão para Cristo? Agora eu pergunto a você, para que ressuscitar, se já está em Cristo? Já parou para pensar nisso? Se a profecia é, do pó nós viemos, e para o pó iremos voltar, isso está falando sobre o corpo. Para que ressuscitar uma coisa que já acabou? Como Deus nos ama. Jesus, quando ressuscitou com um corpo de carne e osso, parecido com o meu e o seu, agora não limitado a esse mundo que nós estamos. Porque quando os discípulos viram, ficaram olhando assim, é um fantasma, ele disse: vocês estão pensando que eu sou um fantasma? Onde é que existe um fantasma que tem carne e osso como eu tenho? Toquem em mim, e tocaram. Mas só que o corpo que Jesus estava, era um corpo que não estava limitado, ele passava nos limites que nós temos aqui neste mundo. Então esse corpo nós iremos receber. Pense a pessoa que já partiu para Cristo. Um dia a trombeta vai tocar e o poder de Deus desce e transforma esse corpo. Ah, virou pó, pastor. Esse pó mesmo que está na terra será transformado, moldado na pessoa novamente, transformado. E subiremos. Então os judeus entendiam sobre isso. Olha aqui que Jesus fala com Marta. João capítulo 11, verso 23. Olha aqui, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Aqui foi na morte de Lázaro. Teu irmão há de ressurgir. Olha que Marta falou, verso seguinte. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição dos mortos. Então, duas coisas que nós iremos entender. Primeira, os judeus sabiam sobre isso. Era ensinamento dos judeus sobre a ressurreição dos últimos dias. Segundo, Jesus também falava sobre isso e afirmava isso. Olha o versículo seguinte, o que é que ele diz? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O que é que você quer mais? Para onde iremos? O próximo. E todo que vive e crê em mim, não morrerá. Todo que vive, quem está vivo aqui? Amém. Quantos creem nisso? Amém. Ele está dizendo que você não vai morrer. Não morrerá eternamente. Aí ele pergunta para Marta: crê isto? Aí o que é que ela fala? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então a ressurreição era uma base das doutrinas de Cristo. Os discípulos pregavam sobre a ressurreição. E fazia parte da missão de Jesus. Amém? Mateus, abre lá em Mateus, por favor. Mateus capítulo 16, verso 21. Mateus 16, verso 21 em diante. Aleluia. 21 ao 23. Preste atenção a isso aqui. Aqui Pedro, foi assim que Pedro revelou quem Jesus era. Quando ele perguntou: o que é que o povo diz que eu sou? E vós? Aí Pedro revelou quem Jesus era. Em seguida, Jesus mostra o plano que tinha da redenção humana. A primeira vez que Jesus revela isso aqui é neste momento. Ninguém sabia disso aqui. Então Jesus fala: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Isso aqui é o plano. Jesus fala para os seus discípulos como ia ser. Ele ia morrer, mas também ia ser ressuscitado no terceiro dia. O versículo seguinte, olha o que foi que aconteceu. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Observa isso aqui.
Pedro começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas era o plano. Significa que o que Jesus estava falando iria acontecer. Então Pedro, pelo sentimento e compaixão, abriu porta para Satanás, para o que já estava estabelecido. Olha como Jesus foi rápido. Verso seguinte: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, que não cogita, não conhece dos planos de Deus, mas dos homens. Esse é o plano. Não posso voltar atrás. Está lembrado lá no Getsemane? Pai, se for possível, passa este cálice, mas seja feita a tua vontade. Tinha que ser estabelecido. Ele tinha que morrer e ressuscitar. Porque se Jesus somente morresse, estaria como todos os homens que se levantaram como Deus. Maomé, Buda, todas essas pessoas estão mortas e os restos mortais deles estão nos túmulos a qual eles foram enterrados. Mas o de Cristo não. Ele morreu, mas no terceiro dia ressurgiu. E essa prova é incontestável para todo cristão. Aleluia. Então, através do sentimento, Pedro abre essa porta. Então é necessário a gente ter cuidado com isso. Quando Deus estabeleceu uma coisa para você, fica firme na fé, crendo naquilo que Ele falou. Aleluia. Próximo versículo, no mesmo capítulo, Mateus capítulo 16, verso 17. Perdão, capítulo 17, verso 22. Aqui nós estamos em Mateus. Ele falou o plano lá na frente. Ele aqui está reforçando. Ele fala 3 vezes no Evangelho. Essa aqui é a segunda. Reunido eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Ele está revelando novamente, de novo, aquilo que ele falou. Próximo verso. E estes o matarão, mas ao terceiro dia, o que é que vai acontecer? Mas no terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Ninguém questionou. Pedro de maneira alguma entra nessa. Eu já fui repreendido, eu vou falar mais nada. Mas houve tristeza. Por que houve tristeza? Amados, Jesus era uma pessoa que só fazia o bem. Esses homens presenciaram todas as obras de Cristo. Quando Jesus estava dizendo: olha, eu vou ser crucificado, eu vou ser espancado. Isso no coração daqueles homens eles não recebiam. É hoje em nós. Quando a gente vê o sacrifício de Jesus, a gente sente. Lendo aquele texto que está em Isaías capítulo 53, a gente vê tudo aquilo, a gente começa a sentir. Quando a gente assiste um filme, a gente não participou daquilo, mas conhecemos a história. Aquele filme de Mel Gibson, eu chorei, não vou dizer que não. Jesus estava falando o que iria acontecer. Como é que não vinha tristeza? A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Agora, por quê? Por que é loucura para os que perecem? Por quê? Porque Jesus veio como um rei. Como é que um rei ia ser crucificado na pena máxima dos judeus, dos romanos? Uma pessoa que só fazia o bem. Era loucura, sim. Mas para os que creem, ele tinha que subir, morrer, mas ser ressuscitado. Aleluia. Mateus 20, 17. Vai lá. Terceira vez. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse. Próximo. Eis que subimos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas. Eles o condenarão à morte. O próximo. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado.
No terceiro dia, ele ressurgirá. No terceiro dia, ressurgirá. Aleluia. Lucas capítulo 24, verso 1. Vai lá, por favor. Deixa eu tomar água aqui. Olha aqui. Olha a grande notícia. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada. Hoje é o quê? Primeiro dia da semana é hoje? Hoje é um dia do Senhor ressuscitar sonhos, planos, projetos na tua vida para esta semana. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Próximo. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscar entre os mortos ao que vive? Próximo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos. Aqui são os anjos falando. Parece que até o céu sabia desse projeto. Parece não, sabia, né? Olha o que os anjos estão dizendo aqui. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. O próximo. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, ressuscite no terceiro dia. Ele falou 3 vezes para vocês. Aí o próximo verso. Então, se lembraram das suas palavras. Eu pergunto um negócio a você. Quantas vezes Deus já falou a mesma coisa para você? Aleluia. E você é tardio em crer. Não deixa, querido, que os anjos venham aparecer para lembrar você o que ele já falou. Imaginou ser repreendido pelo anjo? Camarada. Verso 12. Não, volta lá, naquele das mulheres lá. O próximo. Então se lembraram das suas palavras, o próximo. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, a todos, não, volta lá. A todos os mais que com eles estavam. Então a notícia chegou. Agora imagina, amados. Os anjos falaram para aquelas mulheres. E quando eles falaram, lembraram do que ele tinha falado, então o coração daquelas mulheres compreenderam. Agora imagina, essas mulheres correm para se encontrar com os discípulos que já estavam 3 dias sendo atormentados, tristes, porque tinham perdido o mestre, e agora elas chegam e dizem: olha, o Senhor ressuscitou. Agora, eu acho que ela bateu nele, eles ficaram assim, acho que ele, vem cá, está lembrado que ele falou 3 vezes que no terceiro dia iria ressuscitar? Os anjos também falaram, afirmando que ele ressuscitou. Aí, que ficou agora, os homens? Eu acho que os homens são mais difíceis de crer do que as mulheres, né? Aquele negócio, né? Então fica mais durão. Pai, isso é conversa. Verso 12, do mesmo capítulo. Esse é o 12? 24, 12. Aleluia! Glória a Deus. 24, 44. Desculpa o pessoal da mídia. 24, 44. Sei que Pedro lá correu para ver, quando chegou lá não viu. Mas nesse texto aqui, Jesus já tinha aparecido já. Os anjos tinham falado, os discípulos já tinham visto. Nesse texto aqui, Jesus aparece. Está lembrado daqueles discípulos de Emaús?
e se encontraram com Jesus no meio do caminho, e só vieram reconhecer quando Jesus tinha saído, tinha dado graças pelo pão e tinha sumido. Esses 2 discípulos, quando perceberam que era Cristo, eles correram para Jerusalém, porque eles estavam indo para Emaús, uma aldeia. Então, quando viram isso, eles correram para Jerusalém e se encontraram com os discípulos neste lugar aqui, e disseram a ele: nós vimos o Mestre. As mulheres já tinham dito, e agora os discípulos estavam recebendo a notícia desses 2 discípulos. Agora Jesus aparece aos 12 e aqueles de Emaús. Eles não viram Jesus, só acompanharam no caminho. Mas agora Jesus também aparece a eles. Que cena! Se o coração deles fervia quando estava no caminho conversando com Jesus, agora estava vendo face a face. Aí ele fala: a seguir Jesus lhes disse. Ele agora vai lembrar, viu? O que ele diz. A seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei. Os anjos lembraram e Jesus agora está lembrando também. Estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, em Moisés, nos profetas e nos salmos. Moisés falou sobre isso, os profetas falaram sobre isso e os salmos falaram sobre isso. O próximo. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Jesus naquele momento abriu o entendimento deles. Já estavam vendo o Mestre ressuscitado e agora Jesus foi abrir o entendimento. O próximo. Ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. O próximo. E que em meu nome, em seu nome, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. A base da nossa pregação está associada à ressurreição de Cristo. Você é salvo hoje por causa disso. Esse é o penhor da nossa salvação, da nossa pregação, da nossa vida. Se isso aqui não tivesse acontecido, não havia salvação. Para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Próximo. Vós, os discípulos lá, ele disse: ó, todos vocês, agora trazendo para hoje, todos nós, sois testemunha dessas coisas. Quem é que tira da tua cabeça que Cristo não ressuscitou? Ninguém? Paulo combateu com isso na igreja de Corinto. Entrou uma doutrina dentro da igreja de Corinto, provando que a ressurreição não era real. Nós não somos a igreja de Corinto, mas somos a igreja que cremos na ressurreição. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos nos vacinar. Abre lá, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Aqui entrou uma doutrina na igreja de Corinto, asseverando que a ressurreição não acontecia. Mas eu falei para vocês, nós presenciamos agora na Bíblia de Gênesis e Apocalipse que já veio a ressurreição. E está chegando um dia que a trombeta vai tocar. Que coisa maravilhosa. Existem espetáculos de Deus que nunca a terra vai comparar com o que Deus faz. Você pode ter ido ao maior espetáculo da sua vida, de show de rock, de qualquer coisa lá. Você pode ter ido no lugar mais belo deste planeta. Mas existem alguns espetáculos que a natureza viram e umas que ainda não viram. Se a essência de Deus na igreja é maravilhosa, no dia do arrebatamento, como vai ser?
Se Jesus andou sobre as águas, nós iremos andar sobre as nuvens. Quem aqui já andou sobre as nuvens? Você pode ter tido uma experiência no dia que você nasceu de novo. Não é? Você não teve aquela experiência, pastor, eu achava que eu estava andando nas nuvens. Mas estava mesmo. Por quê? Porque o peso do pecado caiu. E você se sentiu livre. E quem está livre voa. É ou não é? Existem espetáculos que a terra ainda não presenciou. Umas presenciaram. O maior espetáculo da terra, que é vivo, que é existente, que está hoje, é o Deus poderoso pisar nesta terra e habitar com os homens. Aonde Ele está hoje? Esse é o maior espetáculo até hoje. Pode guardar no seu coração que é. Aquele que nos ama habita conosco. Amém? Vamos lá. Aqui é Paulo falando, o apóstolo Paulo falando na igreja de Corinto. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém, amados? Morreu pelos nossos pecados ou não? Ele está afirmando algo. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Próximo. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Próximo. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Próximo. Isso é Paulo afirmando. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Olha para aí. 500. De uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. A Bíblia não fala que crente morre. Próximo. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Próximo. E afinal, depois de todos, foi visto por mim, como por um nascido de fora de tempo. Versículo 12, pula para o 12 agora. Ora, se é certo, olha, observa isso aqui, amados. Olha, se é correto ou se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, isso aqui era uma base da pregação da igreja primitiva. Ele está afirmando aqui. Se é correto pregar-se de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Uma doutrina estava entrando. Amém? O próximo. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. O próximo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação e a nossa fé não tem valor algum. Próximo. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. É interessante isso. E se é certo que os mortos não ressuscitam? O próximo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Próximo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ele repete, e ainda permanecei nos vossos pecados. O próximo. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, acabou. É interessante isso. Olha como isso aqui é uma base poderosa para o Evangelho. A minha avó faleceu com 100 anos. 60 anos foi no Evangelho. A minha avó morreu com 100 anos de uma queda que ela levou porque não tinha doença alguma. Janaína está aqui, prova disso. 60 anos. O meu nome é Elias, foi ela quem me deu. Toda a minha família é fruto de oração da minha avó, porque ela era uma mulher guerreira de oração, era uma mulher que evangelizava muito. No dia do falecimento da minha avó, eu fui, acompanhei e vi a minha avó dormindo.
Se Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que a minha avó fez foi vão. Não tem valor algum. O que você está fazendo não tem valor algum. Ontem estivemos com um trabalho lá na Ilha de Santana. Se converteram 3 pessoas. Aquele trabalho de ontem foi vão. Mas Cristo ressuscitou. O próximo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Próximo. Mas, se você gosta demais na Bíblia, olha um aqui. Mas de fato e de verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Dê um glória a Deus, amado. Ele ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. A Bíblia não fala que crente morre. Então ele é a primícia da minha avó e de todos que partiram nele. Ele é o primeiro. Próximo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Próximo. Acabou? Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Por causa disso, você não vai para o inferno. Por causa disso, você é uma criatura eterna com Ele. Um espírito só com Ele. Aleluia. Que coisa maravilhosa, amados. Esse é o 22, pessoal da mídia. Esse é o 22, não? Esse é o 15? Mas esse versículo é o 22 já? Amém. Então vai comigo agora para o 50. Mesmo capítulo, versículo 50. Cada um, porém, por sua própria. Agora ele aqui está falando sobre a ressurreição dos mortos, lá no dia que a trombeta vai tocar. Está lembrado disso? Está chegando esse dia. Aí ele fala: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O próximo. E então virá o fim, quando ele entregará o reino de Deus, quando houver destruído. Não é esse, não. É o 50? É o 15:50, pessoal da mídia. Estou entendendo. Está dizendo que não tem? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, Senhor. Alguém chegou? Isto afirma, irmãos. Agora, pessoal da mídia, show de bola. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo que nós temos, esse não vai herdar. É por isso que a trombeta vai tocar, transformando os mortos e nos transformando. Herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Próximo. Eis que vos digo um mistério. Isso aqui o apóstolo Paulo está batendo assim, ó, batendo no irmão. Disse, eu vou dizer um mistério para vocês. Uma surpresa, uma novidade. Você que está aí sem, eu vou dizer um negócio para você. Aí o que é que ele fala? Nem todos dormiremos. Você está vendo que a Bíblia não fala que crente morre? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O próximo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados.
Aleluia. Eu estou dizendo a você que a terra nunca presenciou um espetáculo desse. Está lembrado daquela profecia de Ezequiel? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Como é que o que está morto vai ouvir? Para o dia do arrebatamento não vai ser uma palavra, vai ser um som que vai descer, transformador. Transformarão os mortos e nós seremos transformados juntamente com eles. Subiremos aos ares. A igreja vai ser nas nuvens. A gente pisa aqui nessa plataforma, né? Plataforma aqui, a gente vai aumentar essa plataforma bem grande, vai correr aqui em cima. Lá nas nuvens não vai ter limite. Dá para correr, saltar. Vai cair não, pastor? Vai nada. Se o poder ressuscita morto, transforma morto, que plataforma será montada nas nuvens? Aleluia. Romanos capítulo 10, verso 8. Perdão. Apocalipse capítulo 1, verso 17. Depois a gente vai lá, para encerrar. Olha aqui, dá uma olhada nisso aqui agora. Isso aqui quem está falando é Cristo, viu? Aqui ele já está na glória, nos aguardando. Aqui é João falando, quando o vi, caí aos seus pés. Ele aqui está vendo Jesus glorificado. Caí aos seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Próximo. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Romanos capítulo 10, verso 8. Que coisa maravilhosa. Olha aqui. Olha como a tua salvação está entrelaçada ou interligada à ressurreição de Cristo. Diretamente. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos está perto de você. Isso significa que essa mensagem que está sendo transmitida aqui está gerando fé no teu coração e você está sentindo isso. Eu não estou aqui para querer te convencer de nada, mas o Espírito Santo está gerando essa realidade dentro de você e você sabe que isso é real. O próximo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então não tem capeta do inferno que venha dizer o contrário disso aqui. Porque se existe um sangue espiritual em nós, isso aqui flui nas nossas veias. Dentro d'água, fora da água, dentro do fogo, fora do fogo, Jesus ressuscitou. E isso é a base da nossa salvação. Amém, amados? Aleluia. Vai chegar um tempo, a Bíblia fala que vai chegar um tempo que falsos profetas, o iníquo, os escarnecedores vão se levantar, já estão, contra a igreja, para querer desmentir essas verdades. Estamos caminhando para o fim da igreja aqui na terra. Então doutrinas vão se levantar, coisas vão chegar para tentar nos colocar dúvida com respeito a essas coisas.
Não deixa ser levado. Filhinhos, por ninguém deixai ser enganados. Vai chegar o tempo, queridos, de pessoas fazer descer fogo do céu. A Bíblia aponta sobre isso. Camarada pregar e fazer o fogo descer. E a Bíblia fala que tudo isso será para enganar os escolhidos. Vai chegar um tempo das pessoas dizer: ó, Cristo chegou, Cristo já veio, a ressurreição, o arrebatamento já aconteceu. Eu já vi gente falar sobre isso. Eu me lembro aí de uma pessoa que sumiu, disse: aquela pessoa, ela não foi arrebatada, não? Está lembrado de um cantor que morreu agora, novo, cristão? Disseram que ele foi arrebatado naquele lugar. Eu disse: como é que ele foi arrebatado e a igreja ficou? Mas isso são coisas que estão sinalizando, sendo sinalizadas. Amém, amados? Não fiquem calados, não. Vocês estão olhando para mim assim. Gostaria de chamar o pessoal do louvor. Vem para cá, vocês. Você que está aqui no nosso meio, amados. Eu achei interessante ontem, lá no evangelismo que foi feito ontem. O pastor Leomar, usado por Deus ali naquele lugar. Eu achei interessante que ele preparou o caminho, todo aquele caminho, toda aquela trajetória para aquelas pessoas se converterem. Uma sabedoria incrível, para não forçar a barra de ninguém. E aquelas pessoas que se converteram ontem, se converteram de verdade. Por quê? Porque isso que eu falei com respeito a convencer o coração do homem, não cabe ao homem, cabe ao Espírito Santo. Então tudo isso que foi ministrado, querido, foi gerado fé no teu coração. Eu não preciso forçar a tua barra, porque o evangelho não é uma coisa que é forçada. O evangelho é uma coisa que traz liberdade para o homem. Ele quebra as prisões, ele liberta você. Eu tenho certeza, se você entregar sua vida ao Senhor Jesus agora, você terá um domingo que você nunca teve na sua vida. Não é o primeiro dia da semana? Pronto, Cristo quer ressuscitar a tua vida. Cristo quer ressuscitar a tua história. Saiba de uma coisa, existem 3 tipos de morte e existem 3 tipos de vida. Sabemos que a Bíblia fala sobre a segunda morte, mas com respeito a nós que estamos aqui, que a segunda morte será acontecida lá no julgamento, mas aqui existem 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte espiritual, é aquela que separa o homem de Deus por causa do pecado. Cristo morreu espiritualmente por causa do meu pecado e do teu. Cristo ressuscitou quantas pessoas? Agora, quem ressuscitaria Cristo se não fosse o poder do Espírito Santo? A segunda morte é a morte física, aquela que morre as pessoas, o corpo fica aqui, o espírito e a alma parte. E a terceira morte é a morte eterna, é partir desse mundo sem Cristo. Mas também existem 3 tipos de vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, vida na alma, no corpo e no espírito. Você que está aqui nesta manhã, eu quero te convidar, entrega a tua vida ao Senhor. Esse é um ótimo momento. Tem alguém no nosso meio? Levanta a tua mão, nós iremos orar por você. Você irá participar disso aqui, ó, a ceia. Sei que você não saiba o que é isso, mas você vai entender. Tem alguém para o Senhor nesta manhã, para ser ressuscitado? Não vou te forçar, só vou dizer uma coisa a você: continua dando oportunidade ao Senhor. Se você veio para cá, você veio dar oportunidade a Deus. Então não para, avança nisso. Aleluia. Glória a Deus.